Boa noite a todos. Somos alunos do curso de Engenharia de Produção da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, e apresentaremos o trabalho de conclusão de curso intitulado Produção: Perdas Invisíveis no Ambiente Industrial. O trabalho foi desenvolvido pelos integrantes Arthur Silva Coutinho, Desde do Nascimento Ferreira, Elison Henrique de Meira, Fábio Alves Pimentel Lopes, Felipe Augusto de Oliveira, Leonardo Almeida dos Santos, Marcelo Mendes Santucci e Ricardo Alves de Souza, sob a orientação da professora Laís Andrade Rebete. Durante esta apresentação, abordaremos a importância da identificação das perdas invisíveis nos processos industriais, seus impactos na produtividade e nos custos operacionais, bem como as ferramentas utilizadas para sua análise e redução. A apresentação será dividida entre os integrantes do grupo e seguirá os tópicos apresentados no sumário, como introdução, objetivos, justificativa e delimitação do problema, fundamentação teórica, metodologia de pesquisa e considerações finais. Introdução. Atualmente, o ambiente industrial é marcado por altos níveis de competitividade e constantes avanços tecnológicos. Nesse cenário, as empresas buscam continuamente aumentar sua eficiência produtiva e reduzir custos operacionais. Entretanto, muitas organizações concentram seus esforços apenas nas perdas mais visíveis, deixando de identificar ineficiências que ocorrem silenciosamente durante os processos. Essas ineficiências são conhecidas como perdas invisíveis e podem ocorrer por meio de microparadas, retrabalhos não registrados, falhas de comunicação, tempos de espera e ociosidade de recursos. Embora pareçam pequenas, quando analisadas individualmente, essas perdas se acumulam ao longo do tempo e podem gerar impactos significativos na produtividade, nos custos e na competitividade das empresas. Diante desse contexto, tornou-se importante compreender como essas perdas surgem e quais estratégias podem ser utilizadas para identificá-las e reduzi-las. Objetivo. O objetivo principal desse trabalho foi analisar e identificar as perdas invisíveis presentes no ambiente industrial, avaliando seus impactos na produção e nos custos operacionais. Para atingir esse objetivo geral, foram definidos alguns objetivos específicos. Primeiramente, buscamos identificar processos que geram prejuízo às organizações industriais. Também procuramos compreender as causas que dificultam a identificação dessas perdas dentro das operações. Outro objetivo foi propor melhorias capazes de auxiliar no reconhecimento e na redução dessas ineficiências. Além disso, realizamos um estudo dos sistemas produtivos, abordando conceitos relacionados à produção, gestão, planejamento e eficiência operacional. Justificativa. A escolha desse tema ocorreu devido à relevância das perdas invisíveis para o desempenho industrial. Muitas empresas possuem sistemas de controles e indicadores de desempenho, porém ainda enfrentam dificuldades para identificar perdas que não são registradas formalmente. Essas perdas estão frequentemente relacionadas a microparadas, ociosidade de recursos, retrabalhos não registrados e falhas operacionais. Quando não são identificadas, essas ocorrências acabam sendo incorporadas à rotina produtiva, reduzindo a produtividade e aumentando os custos, sem que a empresa perceba claramente as suas causas.
Por esse motivo, o estudo busca ampliar a visão das organizações sobre desperdícios ocultos, contribuindo para uma tomada de decisão mais eficiente e baseada em dados. Na fundamentação teórica, foram estudados os principais conceitos relacionados aos sistemas produtivos e à gestão da produção. Inicialmente, abordamos os diferentes tipos de processos produtivos, como produção por projeto, produção sob encomenda, produção em lotes, produção em massa e processos contínuos. Também foram discutidos conceitos de eficiência e produtividade industrial, destacando a importância da utilização adequada dos recursos disponíveis. Outro tema abordado foi a gestão da produção, incluindo o planejamento e controle da produção, conhecido como PCP, e planejamento e controle da manutenção, conhecido como PCM. Além disso, estudamos os conceitos e custos industriais, perdas produtivas e cultura organizacional. Por fim, aprofundamos o conceito de perdas invisíveis, demonstrando como essas ocorrências podem afetar significativamente o desempenho operacional, mesmo quando não são facilmente percebidas pelos sistemas de controle tradicionais. Metodologia de pesquisa. Para o desenvolvimento desse trabalho, foi utilizada uma abordagem composta por pesquisa bibliográfica e estudo de caso. Para a pesquisa bibliográfica, permitiu reunir conceitos, teorias e práticas relacionadas às perdas industriais, eficiência operacional e melhoria contínua. Posteriormente, foi realizado um estudo aplicado, utilizando informações obtidas por meio de entrevistas e coleta de dados em ambiente industrial. A realização dessas entrevistas foi fundamental para aproximar o estudo da realidade industrial, permitindo compreender situações que muitas vezes não são evidenciadas apenas pela literatura acadêmica. Por meio do contato com profissionais da empresa analisada, foi possível identificar percepções práticas sobre dificuldades operacionais, falhas recorrentes, interrupções de processo e fatores que contribuem para a ocorrência das chamadas perdas invisíveis. Além disso, a entrevista possibilitou validar conceitos estudados durante a pesquisa bibliográfica, demonstrando que muitas das perdas descritas na teoria realmente estão presentes no ambiente produtivo e impactam diretamente os resultados organizacionais. As entrevistas tiveram como objetivo identificar situações que evidenciassem a ocorrência de perdas invisíveis dentro dos processos produtivos. A análise das respostas permitiu observar aspectos relacionados à produtividade, falhas operacionais, retrabalhos, tempos de espera e oportunidades de melhoria. Outro benefício importante foi a obtenção de informações que dificilmente seriam encontradas em relatórios ou indicadores formais. Em muitos casos, os próprios colaboradores conseguem identificar situações que afetam a eficiência do processo, mas que ainda não foram registradas pelos sistemas de controle da empresa. Dessa forma, a entrevista com a empresa contribuiu não apenas para a coleta de dados, mas também para uma compreensão mais ampla das causas das perdas invisíveis e da importância de criar mecanismos que favoreçam sua identificação e redução. Na pesquisa, foram realizadas perguntas com pontos importantes para o desenvolvimento do trabalho e levantamento de possíveis soluções. Nas primeiras respostas, podemos ver que uma empresa do segmento de eletrodomésticos, tendo entre 51 a 100 funcionários atualmente na produção, e que essa produção é sob demanda,
por se tratar de uma produção de retrabalho de produtos enviados pela logística reversa. Podemos ver que os indicadores utilizados são o de produtividade e o de medição de tempo de parada, e que existe um controle formal de perdas nesse processo, onde é separado e classificado os produtos como novo, funcional, não funcional, saldão e sucata. Em relação às perdas, destacamos o retrabalho, que é possível mensurar financeiramente e que já há um trabalho para corrigir junto à ociosidade de máquinas e operadores, microparadas pontuais e retrabalhos não formalmente registrados. Vemos uma eficiente movimentação de materiais na produção, mas que pode ser melhorada na comunicação e no tempo de espera. Aqui, reforçamos a percepção nos problemas de retrabalho novamente. E finalizamos vendo que o problema informado está no erro operacional, causando retrabalhos, sendo preciso um investimento por parte da empresa na parte monetária ou em seu tempo, principalmente na disponibilização de treinamentos e acompanhamentos, citados como fiscalizações. Essas informações serviram como base para a aplicação de ferramentas de análise apresentadas na sequência. Entre as ferramentas utilizadas no trabalho, destacamos inicialmente o método FEMEA, que significa Análise dos Modos de Falha e Efeitos. Esta ferramenta tem caráter preventivo e permite identificar possíveis falhas antes que elas provoquem impactos significativos nos processos. No estudo, o FEMEA foi aplicado considerando 3 pilares principais: produção, manutenção e suprimentos. Também foi utilizado o controle estatístico de processo, conhecido como CEP. Essa ferramenta permite monitorar o comportamento dos processos ao longo do tempo, identificando desvios, tendências e variações que possam indicar a existência de perdas invisíveis. Além disso, indicadores de manutenção como MTBF, que representa o tempo médio entre falhas, e o MTTR, que representa o tempo médio para reparo, são indicadores que auxiliam na avaliação da confiabilidade dos equipamentos e na identificação de oportunidades para aumento da disponibilidade operacional. Podemos ver, através desse cronograma, as atividades que, ao serem desempenhadas, ajudam não somente a empresa a evitar e diminuir retrabalhos, mas também a manter um padrão onde essa boa prática influencia em medidas que aumentam a produtividade e uma cultura organizacional forte. Nesse cronograma, todos são envolvidos, diretamente e indiretamente, na produção, como engenheiros de produção e manutenção, técnicos da área de processo, analistas e a área de qualidade. Onde todos desempenham papéis fundamentais para a coleta de dados, desenvolvimento de propostas e elaboração de resultados e indicadores finais. Todo esse processo com um tempo de execução de aproximadamente 17 semanas. Após a análise teórica e prática realizada nesse estudo, foi possível constatar que as perdas invisíveis estão presentes em diversos ambientes industriais e exercem influência direta sobre os resultados das organizações. Verificou-se que pequenas ineficiências, quando acumuladas ao longo do tempo, podem gerar impactos significativos na produtividade, nos custos operacionais e na competitividade das empresas. Também foi possível observar que ferramentas como FEMEA, CEP, MTBF e MTTR contribuem de forma importante para a identificação, monitoramento e redução dessas perdas.
Dessa forma, concluímos que a criação de uma cultura voltada à melhoria contínua e ao monitoramento sistemático dos processos é fundamental para aumentar a eficiência operacional e promover melhores resultados organizacionais. Agradecemos a atenção da bancada avaliadora, da professora orientadora e de todos os presentes. Muito obrigado.